Olá, galera. Sou a Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para exercício, derivada de função de duas variáveis, duas ou mais. Vamos trabalhar com duas. Tem aí muitos vídeos, né, de derivadas parciais. E este daqui de função de duas variáveis, realizar a derivada usando definição. Isso, assim como nós tivemos, né, e tem, derivada por definição de uma função de uma variável, a gente vai trabalhar com duas variáveis. Vamos ver o que é isso? Tem alguns símbolos, né? Eu coloco em todos os meus vídeos vários símbolos e escolho um para trabalhar. Então, nós vamos trabalhar aqui com este símbolo, para representar a derivada de função de duas variáveis, no caso, e este daqui. Aqui de primeira ordem, só tem de primeira ordem por definição. Então, aqui eu tenho uma função, esse nome aqui da função z não tem problema, podia ser só chamado só de f de xy, que é um ponto no plano cartesiano lá no eixo xy, e z é a altura, né? Vamos, né? Lembra aí? Tem vários vídeos com isso. Então, aqui é o seguinte, olha só, alguns autores de livros chamam aqui de ΔX, tá? Chama ΔX, eu vou chamar de h. Então, vou pegar esta função, vou colocar somente o símbolo, não vou ficar carregando o ponto, nem para y e nem para x. Ou melhor, nem para x e nem para y. Então, aqui é o seguinte, onde tem x, aqui a derivada em x, vamos aqui trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou trazer aqui o azul. Então, é o seguinte, vamos derivar essa função aqui, e aí eu vou colocar somente o símbolo, não vou ficar carregando o ponto, que é isso aqui, não precisa, só esse símbolo aqui. Tem outros símbolos, vou estar usando esse daqui. E aí eu tenho limite para x, ou melhor, é por definição, era por definição. Aqui eu estou usando o h, por que eu estou usando o h? Porque facilita, né? Ficar carregando ΔX, a gente põe só o h. Então, para h tendendo a zero. Aí o que acontece? Onde tem x, a gente vai substituir isso aqui, ó, exatamente desta maneira aqui. Ok? Onde tem x, a gente substitui. Onde tem y, permanece o y. Então, a gente faz o seguinte, olha só. Aqui no é x², então a gente vai ter o quê? No lugar de x, a gente vai colocar o x mais o h. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Dentro ali vai ficar, vou abrir o parênteses, vai ficar o x mais o h, tudo isso elevado ao quadrado, né? Tá certo? Tudo isso elevado ao quadrado e mais, né? Do jeito que está ali, 3y ao quadrado. Lembrar que quando a gente está derivando em x, o y é constante, e a própria constante, que é o 3, menos a própria função, tá? Menos a própria função, ou seja, menos a própria função, menos tudo isso. Então, menos, eu vou colocar no parênteses, x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, onde tem x, a gente substituiu por x mais h. Então, x mais h aqui dentro, estou derivando em x. Estou derivando em x. Copia o y, quer dizer, a parte do y copia, menos a própria função. Tudo isso aqui, né? E aí, opa, ficar torto, opa, não ficar torto, vamos devagarzinho. Tudo isso aqui sobre h. Ok? Mas não podia, h tendendo a zero já não poderia subir. Não, porque aqui ficaria zero, não tem divisão por zero. Ok? Então vamos lá. Aí f de x, que é o símbolo que a gente está usando, vai ser limite para h tendendo a zero. E aí a gente vai desenvolver isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Um produto notável, não é isso? Certo? Então, isso aqui é primeiro, isso aqui é segundo. Lembra disso?
Não vou colocar aqui porque tem espaço. Então, vai ficar quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é h, 1h, vai ficar o quê? 2xh, ó, 2 vezes 1x, 2x, 2x vezes h, que é 1h, 2xh, mais quem? Mais o segundo ao quadrado, h ao quadrado. Isso aqui não é quadrado não, tá? É h ao quadrado, ok? O resto vai ficar mais 3x, ou melhor, 3y ao quadrado. E aqui é só trocar o sinal. Vai ficar quem? Menos x quadrado menos 3y ao quadrado. Tudo isto daqui sobre h. Ok? Então, primeiro a gente substituiu, onde tinha x, o x mais h, e aqui é ao quadrado, copiou, menos a própria função, e aqui eu estou trabalhando a questão algébrica, né? Só operações, né? Isso. Então, vamos lá, vai ficar limite, né? Para h tendendo a zero. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer ali, não é isso? Que é o quê? Olha lá. Eu tenho esse x quadrado que eu cancelo com esse x quadrado. Eu tenho 3y ao quadrado positivo que eu cancelo, vai zerar com menos 3y ao quadrado. E o que é que vai sobrar ali? Vai sobrar aqui, ó, 2xh, né? Mais o h ao quadrado, ok? Ó, que sobrou aqui, sobre h. Você já não pode, então, colocar ainda, aplicar o limite? Não, porque aqui continua zero. Agora, claro que você pode fazer algumas coisas, né, mais direta. Eu não vou fazer, mas você pode fazer. Então, eu vou ter limite para h tendendo a zero. O que é que eu vou fazer primeiro? Quem aparece h nas duas parcelas, não aparece? Então, nós vamos dividir todo mundo por h. Só que assim, eu vou colocar primeiro o h em evidência, aqui, ó, nas duas parcelas. Então, vai ficar 2xh por h, sobra quem aqui dentro do parênteses? Fator comum em evidência, aquele caso mais simples, não é isso? Mais quem? Esse h ao quadrado por h vai dar h, não é isso? Por quê? Porque h vezes h, h ao quadrado. E isso aqui sobre h. Aí eu vou fazer aqui na frente. Isso aqui vai dar, então, o seguinte, ó. Limite para h tendendo a... Opa, põe aqui. Vamos pôr mais uma aqui embaixo? Senão vai ficar muito apertado ali para o outro. Vamos ficar aqui embaixo mais um pouco, tá? Vamos lá, caneta. Então, vai ficar aqui, ó, f de x, que é o nosso símbolo, ok? Aqui vai dar limite para h tendendo a zero. E aí eu vou fazer o quê? Olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece. Esse h eu simplifico por esse h. Então, simplificou. E o que é que ficou dali? O que é que sobrou ali? Sobrou o 2x mais o h. Vou até colocar no parênteses aqui, já, né? Porque não tem mais a divisão. Aí o que acontece? O que vai dar aqui então vai ficar f de x, que eu estou derivando em x, não vou colocar o ponto. E aí o que acontece? A gente vai aplicar o limite. Como eu já simplifiquei, né? Agora eu posso aplicar o limite. E aqui é a constante, ó, esse h é constante. Limite para h tendendo a zero, né? Aqui no h, isso vai dar zero. Então, o que é que sobrou de tudo isso? Sobrou 2x, certo? Sobrou exatamente o 2x, que é a derivada daquela função, se você faz, né, a derivada de primeira ordem sem aplicar limite, certo? Está aqui, então, a derivada de primeira ordem, que é a derivada de primeira ordem, por definição, em x. Em x. Agora, nós vamos para trabalhar em y.
é um pouquinho longo, né? Quem precisar aí de aplicar, né, as derivadas parciais, caso aí de primeira ordem, usando o limite, né, é assim que vai proceder. Agora, então, a gente vai para o nosso y. Derivamos em x, agora a derivada em y. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. O símbolozinho, opa, era em y, era. O símbolozinho e colocado aqui fy, tá? Tem outros símbolos, né? Tem outras notações, mas eu estou usando essa daqui, como eu usei em vários vídeos. E aí eu não preciso colocar esse ponto. Então, o que vai fazer agora? Agora é o contrário, nós vamos substituir y mais h, onde tem y. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar limite, né? Limite para h tendendo a zero. E aí o x quadrado continua x quadrado, não mexeu em nada. Mas aí sim eu tenho 3 vezes o y. 3 vezes o y. Onde tem y eu vou substituir por y mais h. Y mais h. Só que tudo isso ao quadrado, porque o y ao quadrado, menos a própria função. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Menos a própria função. Menos quem? Menos x quadrado mais 3y ao quadrado. Eu já poderia fazer direto aqui, já sem colocar parênteses, e já fazer o jogo do sinal. Sim, sim, claro, né? Cuidado para não errar, mas este é o processo. Isso sobre h, ok? Então, substituímos onde tem y, substituímos por y mais h. Tá? Aí a gente tem o quê? Limite para h tendendo a zero. Para h tendendo a zero. Aqui não dá para fazer nada, a gente vai continuar com x quadrado. E aqui a gente vai aplicar produtos notáveis, né? Lembra de produtos notáveis? Tem vários vídeos sobre isso. Aqui vai ficar, ó, isso é primeiro, isso é segundo. Então, quadrado do primeiro. Você não vai fazer tudo de uma vez? Você não quer já multiplicar por 3? Sim, você pode fazer isso. Eu não vou fazer isso ainda. Vou deixar passo a passo, mas você pode já multiplicar por 3 esse negócio aqui, ok? Até para, né, andar mais rápido. Então, vai ficar, o quadrado do primeiro vai ficar y ao quadrado, mais, olha lá, 2 vezes 1y, 2y, 2y vezes 1h, 2yh, né? Mais o quadrado do segundo, portanto, h ao quadrado, ok? Isso no parênteses, porque a gente já não multiplicou por 3, e ali é trocar o sinal, fica menos x quadrado, menos 3y ao quadrado. Só mudou o sinal, porque não tinha nada para fazer ali. E tudo isso aqui sobre h. E aí nós vamos ter assim, fy, que é o símbolo, né? O símbolozinho ali. Vai ficar limite para h tendendo a zero. H tendendo a zero. E aqui vai ter x quadrado. Aqui é aplicar a distributiva, ok? Então, vai ficar 3y ao quadrado positivo, né? Mais 3y ao quadrado, que é positivo. Aqui, 3 vezes 2, 6. Vai ficar o quê? 6yh, né? Aqui. E aqui vai ficar quem? Mais 3h ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, certo? Tudo isso aqui sobre h. Aí vem aquela pergunta, você não vai colocar, já não podia colocar, aplicar o limite para h tendendo a zero? Não, porque aqui é zero, não tem divisão por zero, ok? Então, vai ficar y é igual. Vamos ver o que a gente pode fazer ali. Claro que tem coisa que você pode fazer direto, né? Não precisa fazer todos os passos. E aí, o que acontece aqui? Olha, vamos ver o que acontece. Olha só, esse x quadrado aqui cancela com esse x quadrado. Esse 3y ao quadrado positivo cancela com este. E aí, o que acontece? Vai sobrar h aqui e h aqui embaixo.
Essas duas parcelas têm h. E eu posso simplificar as duas parcelas com isso aqui. Um h daqui, com este h. Mas eu não vou fazer isso direto. Agora, tem um passo aqui que eu vou fazer, não vou precisar copiar e vou fazer, que é o seguinte, ó. Como eu não posso aplicar limite aqui também que dá zero, aqui eu vou colocar h em evidência lá em cima. Então, eu vou colocar o h em evidência. Vai ficar 6y por h, vai ficar o quê? 6y, certo? Mais o 3h por h, 3h ao quadrado por h, fica quem? 3h, né? Ó, faz a distributiva para você saber que vai dar. Tudo isso aqui sobre h. Aí quer dizer, fy, né? Aí eu venho aqui, eu simplifico. Olha só, que era o nosso objetivo, eu simplifico. O que é que sobrou ali que eu também já poderia fazer direto, mas o que é que sobrou? Vamos lá, limite para h tendendo a zero de 6y mais 3h, ok? Foi isso que sobrou de tudo ali. E aí você aplica o limite. Claro que você já poderia fazer aqui em cima, né? Já aplicar se você quiser. Para h tendendo a zero, isso aqui então vai dar zero. E aí o que é que sobrou de tudo isso? Então, o que sobrou aqui é o fy, que é o símbolo de derivada parcial de primeira ordem y, sobrou aqui o 6y. Portanto, a derivada daquela função em y, aqui aplicando o limite, deu nisso aqui, né? Fica um raciocínio organizado, né? Tem. E aí as aplicações de derivadas parciais são diversas, inclusive lá em Lagrange para calcular máximos e mínimos, a função Hessiano também para calcular ponto de máximo, ponto de mínimo, resolução de problemas, e aí o pessoal da engenharia, né? O pessoal da engenharia aí tem, né, campos vetoriais, tem muita coisa para aplicar derivadas de funções de duas ou mais variáveis, tá bom? Aquele abraço e se inscreva no meu canal, deixa likes, comentários e por aí vai. Abraço, sucesso!